Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é o irmão Vinícius mais uma vez, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu gostaria de falar a respeito da relação entre Jesus e a lei de Moisés, né? Porque muitos cristãos têm uma ideia, né? De que Jesus pegou a lei de Moisés, a lei que Moisés havia dado ao povo de Israel, né? E simplesmente jogou fora, né? Pegou a lei, né? Mostrou que era antiquada, né? Que não servia mais. E simplesmente jogou fora, né? Mas será que é mesmo essa a verdade, né? Hoje os judeus, né? Eles falam contra os cristãos, né? Se você for procurar na internet, vai ter muitos judeus falando que não seria possível jogar fora a lei de Moisés, né? Hoje nós vamos compreender qual é a controvérsia entre judeus e cristãos em relação à lei e como é que o próprio Jesus resolve essa controvérsia, né? Será que Jesus simplesmente pegou a lei de Moisés e jogou fora? Jesus poderia fazer isso? Jesus pode pegar a lei e jogar fora? Como é que a gente compreende as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz assim: Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê, né? O que a lei diz de si mesma? A lei pode ser jogada fora, né? É isso que nós vamos ver hoje, né? Então eu gostaria, irmãos, que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, né? Para que a gente possa compreender. Para que a gente possa compreender quais são as questões dos judeus a respeito dos cristãos e por que muitos judeus não aceitam, né? Por que muitos judeus não aceitam Jesus Cristo? Né? Então, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 8, né? Êxodo 12, né, vai falar a respeito da instituição da Páscoa, né? Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 8, né? Diz assim a Sagrada Escritura, né? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém? Versículo 13. No versículo 14 você vai entender o problema dos judeus com o cristianismo, né? Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Veja bem, no versículo 14, a lei fala de si mesma, né? Ela diz: Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Então, a lei diz que a festa da Páscoa seria um estatuto perpétuo.
E aqui nós vemos o problema dos judeus com o que disse o apóstolo Paulo. Por quê? Porque se a lei diz que a Páscoa é um estatuto perpétuo, quer dizer, se a lei diz de si mesma que ela é estatuto perpétuo, como é que o apóstolo Paulo poderia dizer: o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê? Então, essa é a questão dos judeus com relação a Jesus, porque a lei fala de si mesma que ela é estatuto perpétuo, que ela nunca passaria. Mas nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que Jesus é o fim da lei para todo aquele que crê. Certo? No versículo 17, né, nós vemos o que a lei diz sobre a festa dos pães sem fermento. Certo? Êxodo capítulo 12, versículo 17. O que a lei diz a respeito da festa dos pães sem fermento? Perdão. O que a lei diz a respeito da festa dos pães sem fermento? A lei diz assim: guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Então veja, a lei fala sobre a festa dos pães sem fermento. E a lei diz que a festa dos pães sem fermento é um estatuto perpétuo. Certo? Então, aqui está o problema dos judeus com relação a Jesus. Por quê? Porque a lei fala sobre si mesma. E a lei diz sobre si que ela é um estatuto perpétuo. Então, se a lei diz que ela é um estatuto perpétuo, como é que pode vir uma outra aliança, ou seja, um outro profeta, para contradizer o que diz a lei? Porque a lei diz que ela é estatuto perpétuo, que ela nunca vai acabar. A lei está dizendo sobre si mesma: gente, eu vou ficar para sempre. Eu nunca vou acabar. Não tem ninguém que acabe comigo, porque é estatuto perpétuo. Certo? Então, essa é a questão dos judeus com relação a Jesus, né? Mas será que Jesus simplesmente pegou a lei, pegou o que estava escrito na lei e jogou fora? Né? Na verdade, muitos cristãos acreditam que sim, né? E dizem isso, né? Muitos cristãos dizem que Jesus acabou com a lei, né? Veem a relação de Jesus com a lei dessa forma. Mas não é isso, né? Se nós dissermos que Jesus acabou com a lei, né? Nós estamos afastando os judeus. Porque os judeus têm conhecimento da Escritura. Eles sabem que ninguém pode acabar com as partes da lei em que está escrito que é estatuto perpétuo. Certo? Então, não diga que a lei acabou. Diga que Jesus transformou a lei e deu um cumprimento mais perfeito. Porque senão, os judeus não vão se aproximar de Jesus Cristo, né? Está escrito em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, né? É isso que a Bíblia diz que Jesus fez, né? Mateus capítulo 26, versículo 17, né? Diz assim a Sagrada Escritura: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então, aqui nós estamos em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. Jesus, ele está no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que a lei diz que era estatuto perpétuo. Jesus está no momento da Páscoa, certo? E os discípulos de Jesus perguntam a ele: onde é que o Senhor quer que a gente faça os preparativos para a Páscoa? Né? Versículo 18. E ele lhes disse: vão até a cidade, procurem certo homem e digam:
O mestre diz: o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Amém? No versículo 26, nós temos a ceia do Senhor. Amém? Então está escrito assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Então veja bem. Tanto a lei fala sobre a Páscoa, sobre a festa dos pães asmos, da festa dos pães sem fermento. E a lei diz que essas duas celebrações eram um estatuto perpétuo. Ok? Então, Jesus sabia disso. O que é que Jesus faz no dia da Páscoa, na Páscoa, e no dia da festa dos pães sem fermento? Ele não pega essas duas festas e joga fora. O que é que Jesus faz? Ele olha para o pão e diz: isto é o meu corpo. Por que que ele faz isso? Porque aquele era o dia da Páscoa, certo? A Páscoa, a lei diz que a Páscoa nunca passaria, que ela teria um começo com Moisés e nunca teria um fim. É o que está escrito lá em Êxodo capítulo 12, versículo 14. Então, Jesus, ele não acabou com a Páscoa, porque a lei diz que isso nunca poderia acontecer. O que é que Jesus faz? Ele tem ele como cordeiro. Ele olha para o pão e diz: isto é o meu corpo. Por quê? Porque ele é o cordeiro pascal. Ele olha para o vinho e diz: isto é o meu sangue. Por quê? Porque a Páscoa não passa. A lei diz que a Páscoa é estatuto perpétuo. Então começou com Moisés e tem um cumprimento mais perfeito com Jesus, tendo ele como cordeiro, tendo ele como sacrifício da Páscoa, certo? Então havia também a festa dos pães sem fermento, que a lei diz que seria estatuto perpétuo, certo? Então a lei diz que seria estatuto perpétuo, ou seja, a festa dos pães sem fermento nunca iria acabar. Ia ter um começo, mas não teria um fim, certo? Então, a festa dos pães sem fermento tem um cumprimento mais perfeito com Jesus. Você compreende? Então, Jesus, o que acontece? O sacrifício dele, o sacrifício de Jesus, porque veja bem, a Páscoa é o sacrifício de um cordeiro, onde come-se a carne de um cordeiro e não se pode quebrar os ossos desse cordeiro. E essa lei da Páscoa é estatuto perpétuo. Por isso, Jesus, tendo a ele mesmo como cordeiro da Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia. Então, o sacrifício dele começa na Santa Ceia, porque a Páscoa não teria fim, certo? Então, o sacrifício dele começa na Santa Ceia, continua na cruz, ok? Porque está escrito, né, que comia-se a carne do cordeiro. Continua na cruz o sacrifício dele, onde ele é crucificado e derrama o seu sangue. E o sacrifício dele vai ter o cumprimento quando ele sobe ao céu, que é quando ele entrega o seu sacrifício, oferece o seu sacrifício a Deus lá no céu.
Então, o sacrifício dele começa quando ele institui a Santa Ceia, ele continua no sacrifício da cruz, no momento em que ele é crucificado e tem o seu sangue derramado, e ele continua oferecendo o seu sacrifício lá no céu. Ele continua o seu sacrifício lá no céu. Mas você me pergunta, então Vinícius, a Páscoa acabou? Não, porque a lei diz que isso seria estatuto perpétuo, que nunca iria acabar. Então o que acontece? Jesus começa a oferecer o seu sacrifício lá no céu. E ele continua permanentemente, constantemente oferecendo o seu sacrifício lá no céu. No livro do Apocalipse, nós vemos, nós temos a visão, Nós temos por escrito a visão que João teve do céu. E o que João disse que viu? Ele disse, eu vi um cordeiro como que imolado, diante de um altar. O que é um cordeiro como que imolado diante de um altar? Que João viu no céu. É o sacrifício de Jesus. É o sacrifício pascal de Jesus lá no céu. Ok? Então Jesus ele está constantemente oferecendo o seu sacrifício ao Pai lá no céu. Você entende? Por quê? Porque a lei diz que a Páscoa seria estatuto perpétuo. Então a Páscoa não pode terminar. A Páscoa começa com Moisés e permanece infinitamente com Jesus. Então, a lei diz que a Páscoa é estatuto perpétuo. Por isso, Jesus está lá no céu, constantemente oferecendo o seu sacrifício ao Pai. O sacrifício da cruz é atemporal. Ele começa ali naquele momento em que Jesus é crucificado e ele permanece até os dias de hoje, porque Jesus está constantemente oferecendo o seu sacrifício a Deus por nós. Amém? Então, até hoje, agora mesmo, Jesus está lá no céu oferecendo o seu sacrifício a Deus. Por quê? Porque ele é o nosso sumo sacerdote. É o ministério dele oferecer o sacrifício da cruz dele por nós, pelas nossas vidas. Esse é o ministério dele, o ministério do sumo sacerdote. Você compreende? Então, é por isso que nós temos a Santa Ceia. Porque está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, Que Paulo fala assim, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Não é isso? Então Jesus está oferecendo constantemente o seu sacrifício ao Pai lá no céu, porque a lei diz, vamos repetir mais uma vez, a lei diz que a Páscoa é um estatuto perpétuo, que nunca iria terminar. Por isso Jesus está lá constantemente oferecendo o seu sacrifício no céu ao Pai. Como nós vemos lá no livro do Apocalipse, em que João diz, eu vi um cordeiro imolado, diante de um altar. Então, o cordeiro imolado diante do altar é Jesus oferecendo o seu sacrifício a Deus por nós. Certo? Então, a Páscoa começa com Moisés. Jesus começa o seu sacrifício na Santa Ceia, em que ele dá o corpo dele para que os discípulos tenham comunhão com ele. Assim como está escrito na lei de Moisés. Então a Páscoa começa, o sacrifício de Jesus começa na Santa Ceia, ele continua na cruz e permanece para sempre sendo oferecido a Deus lá no céu, porque a lei diz que a Páscoa é estatuto perpétuo, que não pode terminar. Amém? Então, é por isso que nós estamos constantemente
oferecendo a Santa Ceia a Deus. Porque nós celebramos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós celebramos o seu sacrifício constantemente, juntamente com o nosso sumo sacerdote, que está lá no céu, oferecendo o seu sacrifício a Deus. Então, Paulo diz, porventura o cálice que nós abençoamos não é o sangue do corpo de Cristo? Não é o sangue do nosso Senhor, não é a comunhão do sangue do Senhor? Então, o cálice que se abençoa é a comunhão do sangue do Senhor, porque a lei diz que a Páscoa é um estatuto perpétuo. Então, Jesus, ele não pegou a lei e jogou fora, como muitos cristãos acreditam. Ele não poderia fazer isso, porque a lei fala sobre si mesma, e ela diz sobre si mesma que ela é estatuto perpétuo, que não pode terminar. Por isso que nós temos o corpo e o sangue de Cristo na nossa mesa, na celebração da Santa Ceia, porque a Páscoa é estatuto perpétuo, que não pode terminar. Então nos copos, né, nós temos o sangue de Cristo. E no pão nós temos o corpo de Cristo. Por quê? Porque a lei diz sobre si mesma que a Páscoa é estatuto perpétuo. A festa dos pães sem fermento é estatuto perpétuo. Por isso que Jesus nos ordenou a fazer. Então Jesus não pode pegar a lei e jogar fora. A Páscoa não pode acabar. Por isso Jesus está constantemente oferecendo o mesmo sacrifício da cruz lá no céu, como está escrito lá no livro do Apocalipse. Porque a Páscoa é um estatuto perpétuo que não pode terminar. Então, é por isso que Paulo diz que o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Porque hoje nós não pegamos mais um cordeiro, e oferecemos ele em sacrifício. Não, o sacrifício do Cordeiro de Deus é um só, mas ele permanece constante, atemporal, no céu, constantemente sendo oferecido por Jesus e celebrado pelos cristãos. Por isso que nós temos o corpo de Cristo no pão e o sangue de Cristo no vinho. Porque a Páscoa é estatuto perpétuo. Na Páscoa comia-se o corpo de um cordeiro. E na Santa Ceia nós temos o corpo de Cristo no pão. Porque a Páscoa é estatuto perpétuo. A festa dos pães sem fermento, a lei diz que é estatuto perpétuo. Então ninguém pode jogar fora o que está escrito na lei, como os judeus dizem. Mas Jesus pega o que está escrito na lei e dá um cumprimento mais perfeito, tendo a ele mesmo como Cordeiro eterno. É por isso que nós temos a revelação de João, mostrando que Jesus estava oferecendo o seu sacrifício a Deus no céu. Quando ele diz que a paz do Senhor, irmã, Deus abençoe. Tudo bem, os irmãos compreendem. Sorry. Vocês sabem como é irmãzinha, né? Então, o que acontece? Jesus, ele está constantemente oferecendo o seu sacrifício ao Pai. Então, o sacrifício de Jesus é um só. Mas ele permanece sendo oferecido. O mesmo sacrifício está sendo oferecido há 2000 anos. Um sacrifício é oferecido ao longo de 2000 anos. Por nós, amém? Porque, mais uma vez, porque a lei diz que a Páscoa é estatuto perpétuo. Então Jesus não pode pegar a Páscoa e dar um fim a ela, porque a lei diz que ela é estatuto perpétuo. Mas Jesus, com seu único sacrifício, oferece o seu único sacrifício ao longo de 2000 anos, lá no céu, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Ok? Você compreendeu?
Então, Jesus ele não pegou a lei e jogou fora. Ele deu um cumprimento mais perfeito. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele cumpre a Páscoa de uma maneira mais perfeita. Por isso que ele olha para o pão e diz: isto é o meu corpo. Porque a lei diz que a Páscoa é estatuto perpétuo. Então, Paulo, quando ele disse que o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê, ele não estava dizendo que Jesus jogou a lei fora. Ele está dizendo, o que ele quer dizer é que Jesus deu um cumprimento mais perfeito ao que estava escrito, ao que era estatuto perpétuo da lei, certo? Na lei haviam coisas eternas e na lei haviam coisas temporais, ok? Haviam estatutos perpétuos que Jesus dá um cumprimento mais perfeito ao que a lei dizia. Mas não é que Jesus pegou a lei e jogou fora. Ele mesmo disse: não julguem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir a lei ou os profetas. Eu vim levá-los à perfeição. É isso que está escrito na nova tradução na linguagem de hoje. Então não diga que Jesus jogou a lei fora, né? É o que está escrito, é o que nós percebemos em Mateus capítulo 26, versículo 17. Porque a Bíblia diz assim: no primeiro dia das pães, na festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então, no dia da festa dos pães sem fermento e na Páscoa, Jesus instituiu a Santa Ceia. Por quê? Porque ele é o Cordeiro Pascal. E ali estava sendo celebrada também a festa dos pães sem fermento. Então não é que Jesus jogue fora a lei. Ele dá um cumprimento mais perfeito. Ninguém poderia jogar a lei fora. Porque a lei fala de si mesma, né, lá em Êxodo capítulo 12, que a celebração da Páscoa é um estatuto perpétuo, que nunca vai terminar. Ok? Então é isso que os judeus não compreendem. Por que os judeus não compreendem isso? Porque os cristãos também não compreendem. Os cristãos acham que Jesus pegou a lei e jogou fora. E não é isso que a gente observa. A gente observa que no dia da Páscoa e no dia da festa dos pães sem fermento, Jesus instituiu a Santa Ceia, dando um cumprimento mais perfeito daquilo que Deus já havia dito a Moisés. Então, a lei, os judeus dizem que Jesus não poderia ter jogado a lei fora porque a lei fala que ela é estatuto perpétuo. E os judeus estão certos sobre isso. Mas não é que Jesus jogou a lei fora. Ele deu um cumprimento mais perfeito. Por isso que ele está constantemente oferecendo o seu sacrifício lá no céu, como o nosso sumo sacerdote. E nós temos o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia. Porque a Páscoa é estatuto perpétuo. Ok? Porque o comer a carne do cordeiro é estatuto perpétuo. Você compreende? Então, é isso que Jesus faz com a lei. Ele pega a lei e dá um cumprimento mais perfeito daquilo que era feito antes. Não é que Jesus pegue a lei e jogue ela fora. Vamos lembrar quem foi que deu a lei, a Moisés. Moisés não inventou a lei. Você acha que foi Moisés que inventou a lei? A lei foi inventada? A lei foi dada por Deus. E quem é Deus? É Jesus. Foi ele que deu a lei a Moisés. Foi ele que deu a lei a Moisés. Então ele não pode jogar fora a lei que ele mesmo estabeleceu. Certo? Ele pode dar um cumprimento mais perfeito. Mas Deus permanece sempre o mesmo. Ok? Então aquilo que era permanente na lei, aquilo que era estatuto perpétuo, Jesus dá um cumprimento mais perfeito. No caso no caso da Páscoa,
Jesus instituiu a Santa Ceia. No caso da festa dos pães sem fermento, idem, e outras coisas mais, amém? Que a gente vai ver em outros vídeos. Mas é isso, irmãos. Então não é que Jesus jogue a lei fora. É que ele dá um cumprimento mais perfeito à lei do que Moisés tinha dado antes. Ainda que os judeus não aceitem isso, mas Jesus é superior a Moisés. Jesus é muito superior a Moisés. Porque ele é Deus. Então Deus não é superior a Moisés, né? Então é isso, irmãos. Compreenda bem o que diz a Sagrada Escritura e entenda o que foi que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele não pegou a lei e jogou fora, porque ele não poderia fazer isso, porque a lei diz de si mesma que parte dela é estatuto perpétuo, que não pode ser jogado fora. Você compreendeu? Então, Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.